Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje não ia ter vídeo. Porque eu tirei o dia, eu ia filmar até lá no Horto Boa Vista, não fui. Porque eu tirei o dia para ajustar o último detalhe aqui da estufa. E eu vou fazer isso. Mas antes, eu vim aqui fechar um ciclo com vocês. Fechar um ciclo com vocês que eu mesma abri, contando algumas coisas da minha vida. E como eu não quero ficar aqui falando sobre a minha vida em outros vídeos, sobre coisas que aconteceram comigo e o que coisas que aconteceram e que me fez ser quem eu sou hoje, eu lendo os comentários, vocês me veem como pessoa guerreira, como uma mulher forte e corajosa. Porque aí eu lendo o comentário, eu falei assim, gente, é porque às vezes, apesar de fazer tudo isso aí que vocês falam, correr atrás, batalhar, não só eu, gente, como muitas de vocês que estão aí do outro lado também, né? A mulher por si só já tem uma coisa de nascer e ser guerreira, ser batalhadora, porque tudo para a mulher é mais complicado, né? Desde a infância, de dentro da nossa casa. A gente, por exemplo, quando tem um irmão, a gente é mulher, a gente arruma a casa, faz comida, lava a louça, limpa quintal, cuida do irmão mais novo. E quando se tem um irmão, o menino não faz nada disso, né? Então a gente já cresce quando criança com esse fardo. A gente já cresce sabendo que a gente é responsável pela vida do outro. A mulher toma isso para si desde pequena, que é responsável pela vida do outro. E assim foi comigo, como foi com muitas de vocês, né? Aconteceram tantas coisas na minha vida que me fizeram ser do jeito que eu sou hoje, até na minha parte da adolescência, que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Hoje eu vou encerrar esse ciclo da minha vida, porque eu vou iniciar um novo. Como eu falei ontem, nossa vida é feita de ciclo. Ah, gente, o vídeo de ontem não foi para desestimular ninguém que tem um sonho de ter casa própria, tá? Ninguém, você continua com o seu sonho. O que eu quis dizer, o que eu falei, foi que você não precisa se entristecer, se sentir diminuída por morar de aluguel, tá bom? Não se sinta diminuída por não ter a sua casa própria. Foi isso que eu quis passar para você, que você pode ser tão feliz quanto se tivesse uma casa própria. Da mesma forma que tem gente que tem uma casa própria e não é feliz, tá bom? Encerrado essa parte. Eu venho... Por que que vocês me ouvem tanto falar de família aqui? Da minha família, que eu construí. A minha, que eu construí, que Deus me deu. Porque eu pedi, porque eu orei e perseverei, tá? Vocês vão entender isso aí. Porque eu venho de uma família, quando eu estou falando de família lá do passado, estou falando de pai e mãe, destruída, completamente destruída. Eu fui uma criança que eu via as outras famílias das minhas amiguinhas da rua e eu ficava olhando aquilo ali, os pais, o jeito que era a casa delas, assim, o tratamento, o convívio. Eu ficava olhando aquilo ali, eu não entendia por que na minha casa não era daquele jeito. Minha casa era completamente diferente. O que eu vou falar para vocês hoje, eu tenho certeza que pode ser a história de muitas de vocês que estão aí do outro lado. Muitas de vocês podem se identificar. Eu espero que não. Eu espero que vocês não tenham passado pelo que eu passei, pelo que eu vou contar aqui para vocês. Mas eu sei que isso acontece em muitos lares. Eu vim de uma família destruída pela droga e pela bebida. O meu pai, ele era viciado em drogas, todas drogas, bebida, e fazia algumas coisas erradas. Foi preso algumas vezes quando eu era criança, eu tenho lembrança disso, claramente. Eu era pequena, mas eu lembro.
disso, dessas passagens, porque a gente não esquece, né? Porque ele fazia coisas erradas. Tem palavras que eu não vou poder usar aqui no YouTube, porque senão ele bane o vídeo. Mas ele fazia coisas erradas. Ele era do mundo do crime. E eu era aquela criança que quando a gente morava em algum lugar, porque era assim, quando eu era criança, a gente vivia trocando de lugar por conta do meu pai viver fugindo. Então eu morava um pouco aqui, um pouco ali, a gente nunca parava muito tempo em um lugar, sabe? Porque o meu pai fazia uma besteira ali e tinha que fugir, fazer outra ali e fugir. Então eu morei em muitos lugares quando era criança. O meu pai batia demais na minha mãe, mas demais. Meu pai batia na minha mãe, de deixar ela deformada, até chegar a um ponto que eu vou contar para vocês. Meu pai batia muito, então eu separei muita briga do meu pai e da minha mãe. E eu não entendi o porquê que a minha mãe aceitava aquilo. Eu não entendi, eu era criança, eu não entendi. Eu falava, mãe, não deixa ele te bater, eu não entendia, sabe? A criança não entende, né? E meu pai não trabalhava. Quem sempre trabalhou é minha mãe. Ganhava salário mínimo. A gente morava em barraco. Barraco mesmo, barraco. A gente não tinha cama, a gente não tinha sofá, televisão, som, nem fogão. A gente não tinha nada. A gente dormia em cima de papelão, forrado com uma coberta. Muitas das vezes era só um lençol. Essa época de frio, então, a gente passava um perrengue. Aí em casa não tinha água. Eu sou a filha mais velha. Então eu tinha uma irmã mais nova, né? E vocês vão entender a passagem dela hoje. Quando eu falo que eu perdi a minha irmã muito jovem, vocês vão entender hoje o porquê. E tinha o meu irmão. Meu irmão de mim é 2 anos só de diferença. E eu cresci assim, numa pobreza extrema. Pobreza extrema. Não podia estudar, eu estudava. Aí minha mãe mudava para um lugar, né, por causa do meu pai, que a minha mãe era aquela mulher que acompanhava o marido em tudo, né? E minha mãe foi criada na roça. E aquela mulher que casou e era totalmente submissa ao marido. Minha mãe sempre foi muito submissa ao marido, ao meu pai. Fazia tudo o que ele mandava, aceitava tudo calada, engolia tudo quieto. Minha mãe que trabalhava para sustentar a gente, meu pai não trabalhava. A gente muitas das vezes não tinha comida em casa, não tinha comida. Às vezes eu ia brincar na casa de uma coleguinha para poder almoçar na casa dela. A gente não tomava café da manhã. Às vezes eu queria tomar alguma coisa e não tinha, eu ia para o mato, catava erva cidreira, aí eu cozinhava, fazia chá de erva cidreira e tomava chá de erva cidreira o dia inteiro. Chá de erva cidreira, porque não tinha geladeira, época de calor, por exemplo. Aí eu ia para casa dos vizinhos com os potinhos, pedia gelo. Moça, você tem gelo para me dar? Que eu quero tomar um suco. Aí era chá de erva cidreira. Aí eu fazia, botava gelo e tomava chá de erva cidreira gelado no lugar de um suco, de um refrigerante. Coisas desse tipo. Minha mãe trabalhava em casa de família, fazia faxina. E eu tenho uma lembrança tão feia da minha mãe assim, tão acabada, sabe? Minha mãe era só pele e osso. Minha mãe era aquela mulher desnutrida. E aí a gente passava o dia sem comida. Aí minha mãe trabalhava em casa de família. Eu tenho uma lembrança que final de semana, no final da tarde, eu ia esperar minha mãe no ponto do ônibus todos os dias, porque a minha mãe trazia as sobras da panela, do almoço lá do trabalho dela, que ela cozinhava, né? Aí ia limpar as coisas, lavar a louça, aí o que sobrava, aí a patroa mandava trazer para casa, era o que a gente comia. Porque o dinheiro dela não dava, porque ela ganhava, era assalariada, e o meu pai ainda pegava o dinheiro dela para usar as porcarias dele. E ai dela se não desse, ai dela. A gente não tinha nada. Não sei, eu sou aquela criança que não sabia o que era tomar um Nescau. Enfim, gente, nada. Nada, a gente dividia ovo. A gente brincava, lá tinha muitas galinhas soltas, a gente ia brincar no mato, às vezes eu achava um ninho de ovos no meio do mato, não era na casa de ninguém. E eu ficava toda boba, levava aqueles ovos para casa, porque a galinha fugia, ia botar ovo no mato, né? E eu levava aqueles ovos para casa, muitas das vezes. Mas tinha também comerciantes perto que sabiam da situação, às vezes a gente passava em frente, me chamava, eles gostavam muito de mim. Aí me chamava Sandrinha, porque todo mundo me chamava de Sandrinha. Até hoje, quem me conhece de antigamente, de quando eu era criança, é Sandrinha. Sandrinha, vem cá. Aí me dava um saco de pão, aqueles pãozinhos embaladinhos.
que vem com 6, então, aqui leva para você e para os seus irmãos. Às vezes um saco de leite que era no saquinho. Antigamente tinha associação de moradores, aí dava uns ticketzinho, aí eu ia lá na associação de moradores, pegava aquele ticketzinho e a gente trocava aquele ticket na padaria por pão, por leite. E era assim. Eu pegava aquele sopão também que via na associação de moradores de pacote. Era um sopão, é uma mistura. E aquilo a gente misturava na água e cozinhava aquela água ali e tomava aquilo. Enfim, pulando essa etapa, aí a minha irmã, quando a minha irmã nasceu, eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão tinha 5. Aí nasceu a Aline. Minha mãe teve 3 filhos. E a minha mãe saía para trabalhar quando minha irmã ainda era neném. E porque não tinha outro jeito. E eu, com 7 anos de idade, tomava conta dela. Eu passei a ter responsabilidade na minha vida a partir dos meus 7 anos de idade. Eu tomava conta da minha irmã, neném, e do meu irmão, que tinha 5 anos. E assim foi. Eu criei minha irmã. Gente, a minha irmã era o amor da minha vida. O amor da minha vida. A minha irmã foi meu primeiro amor, assim, que eu compreendi como amor, assim, por uma outra pessoa, foi o da minha irmã. E ela me respeitava muito como mãe, sabe? Ela me chamava, falava para todo mundo que eu era irmã. Eu era irmã, que é a sua minha irmã. Ela falava irmã. Aí eu sempre falei para ela, quando eu casasse, eu ia levar ela para morar comigo. Eu falei, quando eu casar, você vai embora comigo. Eu sempre falei isso para ela. Aí os anos foram passando, a situação é a mesma. E assim, há uma vez, quando eu tinha 14 anos de idade, antes disso, meu pai estava num estado muito crítico de drogas na vida dele. E ele tentou abusar de mim. Não conseguiu, graças ao meu irmão. Que meu irmão acordou na hora. Minha mãe, nessa época, minha mãe trabalhava numa fábrica à noite, na Plastigel. Quem é da região conhece. Aí o meu irmão acordou na hora, ele não conseguiu. Eu super assustada, né? Ele não fez nada. Ele tinha chegado em casa na madrugada muito bêbado e super drogado. Enfim, na hora lá, eu lembro bem, porque esse dia eu não esqueço, né? Eu lembro bem que meu irmão puxava ele assim, que eu estava deitada, e ele veio, eu acordei com ele em cima de mim, deitado em cima de mim, eu estava coberta. Ele deitado em cima de mim, e me sufocando assim. Aí o meu irmão acordou e achou que era minha mãe. Meu irmão puxou, ele falou, larga minha mãe. Aí ele falou assim, deixa sua mãe. Eu acho, não sei se é a cabeça da criança ou da adolescente, né? Se eu tinha 14 anos, ou o meu coração que queria que fosse aquilo. Eu acho que ele pensou que chegou tão desnorteado em casa, que eu acho que ele pensou que era minha mãe, que naquela época minha mãe, eles já estavam num estado bem assim, que nem se falava mais dentro de casa, sabe? Eu acho. Não sei se isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça pra sei lá, para aliviar o lado dele, talvez, por não aceitar aquilo. Enfim, mas nada aconteceu, graças a Deus. Eu fiquei com muita vergonha. Engraçado que a gente que fica com vergonha. Contei para minha mãe, pedi para minha mãe não contar para ninguém. Agora uma passagem muito engraçada, assim, engraçada não, né, gente? É porque a minha mãe, nesse mesmo dia, minha mãe chegou de manhã do trabalho, me chamou para conversar e falou assim, Alessandra, eu estive num lugar e essa pessoa falou para mim, para você tomar cuidado, que seu pai vai tentar fazer alguma coisa com você para poder se vingar de mim. Aí eu comecei a chorar e contei para ela, mãe, hoje aconteceu isso. Eu falei, o Vitor viu. Aí o meu irmão, aí chamei, aí o Vitor confirmou, e meu pai já não estava mais em casa. Quando eu acordei cedo, meu pai já não estava mais em casa. Aí a gente chorou e falei, pelo amor de Deus, não conta isso pra ninguém, pedi ela para contar para ninguém. Aí ela contou para minha avó e contou para minha tia, que consequentemente contou para minha tia. Minha mãe contou para a vizinha, contou para amiga dela, né? O que doeu muito em mim, eu entendo hoje porque que muitas meninas acontece com elas não contam. Porque doeu muito em mim foi que eles não acreditaram em mim. Eles não acreditaram. Mesmo o meu irmão vendo. Eu tinha meu irmão ali. A minha tia, que é uma tia que eu amo de paixão, que é a minha mãe, assim, do coração, ela me criou como mãe, amo de paixão. Mas eu não esqueço que naquele dia
quando ela, naquele dia não, depois, quando ela foi lá em casa, ela falou assim, porque eu ia muito para casa dela, ela falou assim, você não dorme uma noite mais na minha casa, não esqueça das palavras dela. Você não dorme mais uma noite na minha casa, porque se você falou do seu pai, você vai falar do seu marido. E o meu pai era irmão dela. Ela falou assim, seu pai sempre cuidou da gente, e a gente era menina, ele dava banho na gente, cuidava da gente, seu pai nunca fez isso com a gente. Eu não acredito que seu pai fez isso. Aí só chorei, porque eu não tive nem palavras, né? Enfim, passou. Aí, logo depois desse acontecido, o meu pai deu uma coça muito feia na minha mãe. E que minha mãe tomou coragem. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, larga ele. Mãe, pelo amor de Deus, larga ele. Aí ela tomou coragem, largou ele. Ela tomou coragem, porque ele bateu muito nela e deu muito soco no rosto dela. Ela usava dentadura e ele quebrou a dentadura dela. Ela puxou muito o cabelo dela, ficou muito machucada. Aí ela tomou coragem e largou dele. Eu tinha 14 anos. Pouco tempo depois, menos de um mês depois, ele voltou, porque ele ameaçava minha mãe. Se ela largasse dele, que ele acabava com a vida dela. E ela sabia que ele era capaz de fazer isso. Aí, pouco tempo depois, menos de um mês, a gente estava sozinho. Gente, vocês acreditam? A gente estava feliz. A gente estava feliz sem meu pai dentro de casa. Aí ele voltou. Minha mãe trabalhava à noite ainda na Plastigel. Eu estava no banheiro tomando banho. Minha mãe estava lavando arroz para cozinhar. A gente cozinhava fogão de lenha. Não era nem fogão a lenha, era tijolo mesmo. Aí meu pai... Quando eu saí da porta do banheiro, o meu pai estava agarrado no pescoço da minha mãe com uma faca, cortando a minha mãe toda. Ele veio e voltou para fazer o que ele tinha prometido. E eu me enrolei na toalha, eu empurrei ele para ele sair de cima dela. Eu só vi o sangue jorrando aqui do pescoço. Aí ela colocou a mão no pescoço, falei, pelo amor de Deus, mãe, desce, sai, vai para o hospital. E eu enrolada na toalha, saí para a rua de toalha. Eu, 14 anos, gente, eu não tinha corpo de 14 anos, não tinha corpo de mulher. Eu sempre fui para frente no meu corpo, igual a minha filha é hoje. Tem 15 anos, nem parece, as pessoas pensam que tem mais. Fiquei pelada no meio da rua, porque minha toalha caiu, tinha um bar lá na rua. E eu levantei, peguei, correndo, aí um vizinho lá ajudou, levou ela para o socorro. E eu botei uma roupa da minha vizinha, que eu fiquei com medo de voltar para casa. Minha vizinha me deu uma roupa dela e eu fui para um socorro atrás da minha mãe. Cheguei lá, minha mãe estava muito mal. Minha mãe perdeu 70% do sangue do corpo dela. A minha mãe foi um milagre. Ela levou 75 pontos. Assim, ó. Foram 70. Ele só cortou aqui, pescoço aqui. Ele só não atingiu a veia principal. O restante ele cortou tudo. Ele queria mesmo acabar com ela. E foram 75 pontos que ela levou no rosto. E sobreviveu. Aí ele fugiu, porque nós demos parte dele. Aí tudo foi dito lá, a questão tudo do que ele tinha tentado comigo, deu parte dele. Ele já era procurado já pela polícia. Aí ele fugiu. Aí nós nos separamos, porque a minha mãe ficou meses na casa da minha tia, da irmã dela, para tratar dela, para cuidar dela. Eu fui para casa de uma outra tia, uma irmã para casa de outra, meu irmão para casa da minha avó. Então a gente separou a família. Aí nesse meio tempo eu fui para casa da minha tia, voltei a estudar. Eu estava nessa época, 14 anos, gente, quinta série. Eu terminei os meus estudos, graças a Deus. Eu vim terminar os meus estudos já com 20 anos de idade. Foi quando eu terminei. Ainda queria fazer faculdade, sempre quis. Aí voltei. Depois de uns 8 meses, a gente voltou a morar tudo junto. A gente alugou um barraquinho, era na beira do rio, um barraquinho mesmo. Na beira do rio, para morar todo mundo junto, eu mesmo, porque eu sentia falta demais da minha irmã. Eu sentia muita falta da minha irmã, eu era muito apegada a ela. Eu e meu irmão, a gente brigava muito. Eu e meu irmão, a gente brigava demais. Aquela coisa de irmão, sabe? Que acontece, infelizmente. Hoje não tenho tanto contato com meu irmão, mas eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão.
mas a gente não tem tanto contato por problemas familiares. Mas eu amo meu irmão. Ele é uma vítima de tudo que aconteceu. O que ele faz hoje, eu acredito que eu fui forte. Ele não, ele foi fraco. Ele não conseguiu superar. Aí passou, gente. Passou, depois de um tempo, a minha mãe arrumou uma pessoa. Passaram-se. Nesse meio tempo aí, eu falei que eu tinha 14, né? Quando eu fiz 15 anos, e meu pai sumiu, meu pai desapareceu. Aí nós tivemos uma notícia pelo jornal, porque antigamente se lia jornal, né? Sobre um homem que tinha sido encontrado morto em tal lugar, aí falava o lugar lá, com as características, não sei o que, tinha só uma carteira de trabalho, aí estava lá o nome dele. Eu chorei tanto, foi horrível. Independente de qualquer coisa que ele tenha feito, foi horrível para mim aquele dia, que eu também falo com vocês e me veio à mente aquele momento. Aí foram buscar, ele já tinha sido enterrado como indigente. Foi independente de tudo que ele tenha sido, foi muito doloroso. Enfim. Aí passou. E eu falava com minha mãe, que minha mãe tinha que ser feliz, já seguir a vida dela em frente. E meus irmãos, aí eu com 15 anos, eu trabalhava já, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi com 13 anos de idade. Com 15 anos, eu trabalhava já numa pensão de cozinheira. Acredita? Eu trabalhava já numa pensão de cozinheira. Aí depois eu fui mudando, né? A gente foi trabalhando em outras coisas. Aí minha mãe arrumou uma pessoa. Essa pessoa foi... A nossa família estava junta já há uns meses. Minha mãe arrumou uma pessoa. Essa pessoa foi a derrota de novo. Afastamento da nossa família, porque era uma pessoa muito ruim. Só que a minha mãe estava apaixonada por ele. Minha mãe gostava dele. E esse homem... Aconteceram algumas situações e eu saí de casa. Com 15 anos eu fui morar sozinha. Eu trabalhava, eu fui morar sozinha, com 15 anos de idade. Eu era uma menina, 15 anos de idade, eu trabalhava fora. Eu ajudava minha mãe, ajudava a criar meus irmãos. Mas eu era uma menina, virgem ainda, assim, 15, com tudo que eu passava, com tudo que eu vivia. Mesmo morando sozinha, às vezes você pensa, mora sozinha e faz o que quer. Não, eu tinha medo, Acho que é por tudo que minha mãe passava, eu tinha medo. Aí, fui. Aí nesse período aí, eu sempre ia lá para ver minha irmã. E ele às vezes implicava, até disso, de eu ver minha irmã, ele implicava. Quando a minha vida melhorou muito, só melhorou depois que eu conheci o meu marido. Aí eu saí 16 anos, né? Tive alguns namorados, né? Nessa época da minha adolescência, óbvio. Como todo adolescente, tive alguns namorados. Depois de um tempo, minha mãe separou dele, eu voltei para casa. Depois de algumas passagens, eu voltei para casa. Aconteceram coisas nesse meio tempo aí. Aí eu voltei para casa. E a gente voltou de novo a ser uma família. A minha irmã, quando estava com 11 anos de idade, minha irmã começou a dar trabalho. Ela muito novinha, ela começou a dar muito trabalho, de querer ficar na rua. Eu chegava do trabalho, a Aline não estava em casa. Eu falava, cadê a Aline? A Aline não está em casa, na casa de fulano. Sabe o bairro que sempre tem aquelas meninas que são as mais danadinhas? E ela sempre estava com as mais danadinhas, sabe? Sempre com as mais danadinhas. Aí, e eu era uma criança, gente, quando eu era criança, só para relembrar, que as crianças da rua, os pais não gostavam que eu brincava com as crianças por conta do que o meu pai era, elas tinham medo, sabe? Eu fui uma criança assim, rejeitada
por algumas pessoas por isso. Porque o meu pai foi. A gente acaba carregando, né, esse karma, esse estigma. Aí eu sempre falava pra Aline que ela tinha que andar em boas companhias. Aí eu deixava minha bolsa em casa e ia pra rua atrás da Aline, procurava ele, trazia ele pra casa. E isso aconteceu muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Aí os anos foram passando e a Aline cada vez mais querendo ficar à vontade, né? Enfim. Aí passaram-se alguns anos, a Aline dando trabalho. E eu sempre ia no pé dela. Eu pegava demais no pé de Aline. Nossa, mas eu pegava demais no pé dela. Eu fazia... Nossa, eu pegava demais no pé dela. Pro bem dela. Eu queria só o bem daquela garota. Só o bem. Aí os anos passaram. Aí um amigo em comum me apresentou. Aí eu tive alguns namorados. Eu ia pra igreja nessa época. E eu ia me batizar e tudo. Aí eu estava indo para a igreja, aí os anos passaram, eu tinha um amigo em comum que eu tive alguns namorados. Aí eu sempre falava para Deus, eu falava, Senhor, isso desde pequenininha. Eu orava e falava, Deus, eu não vou ter uma família igual a da minha mãe, eu não vou ter um marido igual ao da minha mãe, eu não vou apanhar do meu marido. Isso não vai acontecer na minha vida. Gente, eu sempre orei falando isso. A oração tem muito poder de tudo que a gente vai ser lá na frente. Aí eu passei... tive alguns namorados. Aí quando estava namorando, aí às vezes eu descobria que o menino estava me envolvendo já. Descobria que o menino gostava de fumar. Vocês entenderam, né? Aí eu saía fora. Falei, não fico. Não fico, mas eu não ficava, gente. Quando eu descobria, isso aconteceu umas 3 vezes, de eu estar namorando e descobri que ele... Aí eu falava, não fico. Porque eu já tinha a experiência do que é a droga, né, na minha família. Eu falava, não fico, e largava. Aí um dia, um amigo comum me apresentou Claudinho. Eu estava com 18 anos. Me apresentou Claudinho. Eu trabalhava em Niterói. Ele me apresentou Claudinho, muito engraçado, porque essa passagem é assim, quando eu olhei Claudinho, foi olho no olho. Eu olhei no olho e ele no meu olho. Eu me apaixonei por Claudinho na hora que eu olhei nos olhos dele. Eu me apaixonei por ele, assim, foi instantaneamente. Foi incrível o que aconteceu, foi incrível. E eu senti algo do lado dele também. Aí eu fiquei pensando naquele menino, E falei, nossa. Aí depois a gente teve uma outra oportunidade de se ver. Aí ele veio conversar comigo. Aí ele me chamou. Que inclusive, gente, a gente morava em São Gonçalo. Ele me chamou, vamos sair um dia desse para comer uma batata frita, tomar um refrigerante pra gente conversar um pouco. Eu falei, tá. Aí nosso primeiro encontro foi na praça de Itaboraí, onde eu moro hoje. Olha como são as coisas, onde eu moro hoje. Nosso primeiro encontro. Aí a gente se encontrou na praça de Itaboraí. E naquele mesmo dia ele perguntou se eu queria namorar com ele. E ele falou pra mim, sabe o quê? Que ele já me conhecia. Eu nunca tinha visto ele. Nunca tinha prestado atenção nele, né? Ele falou pra mim que ele já me conhecia. Há 3 anos atrás que ele me conhecia. Ele falou assim, eu sabia que eu ia te encontrar de novo. Eu falei, onde? Como? Ele falou assim, porque antigamente não tinha celular e não tinha telefone em casa. As pessoas não tinham. Só quem tinha telefone em casa é quem tinha dinheiro. Existia posto telefônico, onde as pessoas iam até lá e tinha as cabines telefônicas onde você ligava para outras pessoas, né, quando você queria se comunicar. E ele trabalhava nesse posto telefônico. Nessa época aí, gente, eu estava com 15 para 16 anos. E ele também é a mesma idade, que a gente tem a mesma idade. Ele é só uma diferençazinha de meses de mim. E ele falou, e eu ia lá todos os dias no meu horário de almoço e trabalho, porque eu trabalhava com uma amiga e ela tinha um noivo. E todos os dias na hora do almoço ela ia lá ligar para esse noivo dela. Aí ele falou, você ia todo dia lá no posto telefônico com a sua amiga, ela ligava para o noivo dela. E você ia acompanhando ela todos os dias. Todo dia na hora do almoço eu ficava esperando, que eu sabia que você ia lá.
E você nem olhava para mim, eu falava, eu nem prestei atenção. Você sabe que uma menina de 16 anos é diferente de um menino de 16 anos, né? Um menino de 16 anos é um moleque, assim, né? É diferente. A menina evolui mais, o menino menos. Na verdade, até hoje, Cláudia é mó molecão, tá? Até hoje, 45 anos, Cláudia é um moleque, gente. Se vocês conhecerem a Cláudia pessoalmente, meu Deus do céu, é um moleque. Eu sempre fui a mais madura da relação. Aí, tá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei em casa, orei. Eu falei, que é isso, Deus? As minhas orações, será? Eu falei, meu Deus, isso aí tá. Esse mistério aí, né? É um mistério. Aí eu tava na igreja e eu tava no processo de batismo. E eu conversei com ele, chamei ele, conversei com ele e falei, olha só, tô na igreja, eu quero me batizar e nós não podemos ter relações, tá? Porque eu quero me batizar. E ele aceitou. Ele falou, eu espero o seu tempo. Ele falou, um dia a gente vai casar. Aí me batizei. Mas mesmo assim, gente, mesmo eu apaixonada, que eu estava apaixonada, eu tinha dúvida se ele era a pessoa com quem eu tinha que ficar. E eu fui numa vigília na igreja e eu orei muito a Deus. E eu era aquela pessoa que eu fazia muito prova com Deus. E todas as provas que eu fazia, Deus me respondia. Aí eu falei assim, Senhor, se Claudinho for um homem certo para minha vida, eu que preciso de uma prova, porque eu não quero ficar num relacionamento onde não vou ter futuro. Eu quero ter a minha família, eu quero construir a minha família. Por mais que eu goste dele, eu abro mão, porque o Senhor tem algo preparado para mim. A minha prova com Deus foi material. Eu falei com ele assim, com Deus. Eu estava na casa da minha avó. Aí eu falei assim, eu quero que o Senhor traga, que ele, como prova dele ser uma pessoa, que eu sempre fui como é que fala? Ousada nos meus pedidos. Aí eu falei para ele, eu quero que, se for ele, Senhor, que ele traga uma flor para mim. Olha, aí passaram esse dia, eu orando. E pensando naquilo, eu falei, ai meu Deus, eu fiz o pedido, eu falei, e agora? Se ele não chegar, eu dei a data, eu falei, é amanhã. Eu falei, meu Deus, e se ele não trouxer, eu vou ter que largar ele, porque eu tenho que cumprir a minha palavra também com Deus, né? Aí Claudinho chegou na casa da minha avó, eu estava na casa da minha avó. Nessa época eu tinha tido uma briga com minha mãe e eu estava morando na casa da minha avó. A briga tinha sido por causa da minha irmã, por causa das besteiras que a minha irmã estava aprontando. Aí, que minha irmã nessa época estava aprontando muita coisa. Aí eu fui... Claudinho chegou. Quando o Claudinho chegou, eu olhei pra ele sem nada na mão. Falei, eu não acredito nisso. Olha, mas eu murchei, porque não era o que eu queria. Falei, meu Deus, não acredito, vou ter que largar Claudinho. E passei, ele me achou estranha aquele dia. Tá. Aí passamos a tarde lá e ele foi trabalhar, que ele trabalhava, na época ele tinha uma Kombi, trabalhava fazendo lotação. Ele tinha que trabalhar, aí eu fui levar ele no portão. Quando eu fui levar no portão, já tristinha, né? Que eu tava preparada já para terminar com ele. Ele foi e no muro da minha avó tinha uma parreira de maracujá. E essa parreira de maracujá estava toda florida. Era aquele maracujá que dá aquela flor grandona, roxa. Ele foi, arrancou uma flor do maracujá da minha avó e falou assim, que flor linda. E me deu. Vocês acreditam nisso? Ai, gente, eu chorei. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. Falei, é ele, Senhor. Eu falei, eu não acredito. Falei, a resposta. Aí eu contei pra ele, aí ele começou a rir, falou assim, ai que bobagem. Eu falei, não é bobagem não. Falei, a gente vai casar. Falei, essa é a resposta que eu esperava, meu Deus do céu.
Enfim, esse foi o meu começo com o Claudinho, foi o começo de tudo. Aí voltando pro pai da minha irmã, a gente começou a namorar, né? Começamos a namorar e ficamos firmes. Aí, quando a minha irmã dá um trabalho, minha irmã... aí quando minha irmã começou a namorar um menino, que ele era bem mais velho que ela e ele era do tráfico. Foi o meu mundo desabando. O meu mundo desabando. Minha irmã tinha 14 anos. O meu mundo desabando, gente. Desabando. A minha briga com a minha mãe era porque eu achava que a minha mãe era muito permissiva. Minha mãe era aquela mãe... A minha mãe, hoje eu compreendo tudo que aconteceu do jeito que a minha mãe tratava e cuidava da minha irmã, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa submissa. Minha mãe nunca teve voz ativa, ela sempre foi mandada, ela nunca mandou. Ela não conseguia dominar os filhos, E assim era com a minha irmã fazia o que queria, e a minha mãe deixava, e eu brigava com minha mãe, eu brigava com minha irmã, e era um pé de guerra. Minha irmã se envolveu com esse cara, e foi a derrota de tudo. Com 14 anos minha irmã engravidou. Minha irmã ficou grávida com 14 anos. E minha irmã entrou para a vida do crime. Só que o que eu estou falando que o meu pai era, a minha irmã foi muito pior. A minha irmã foi num grau muito mais elevado. Conhecia os chefões, sabe? E eu ia em todos os lugares atrás dela. Eu não tinha medo de nada, eu não tinha medo de ninguém. Eu ia em todos os lugares. Eu passei muito aperto por causa dela. Passei muito perrengue. Eu passei por cada situação que vocês não fazem ideia para ir buscar ela. E ela não vinha comigo. Eu passei... Nossa, eu não posso nem contar detalhes aqui. Nem detalhes. Cada situação... conta da minha irmã, tentar tirar ela dessa vida. E infelizmente eu não consegui. E aquela promessa de levar ela para casa, para quando eu casasse levar ela para morar comigo, isso caiu por terra, porque eu não tinha mais condições, né, de levar ela para morar comigo. Aí nesse meio tempo eu fiquei grávida. Aquela situação lá, de casa virgem, tinha passado. E eu fiquei grávida. Ia fazer 20 anos. Eu tinha 20 anos, fiquei grávida. Mas eu já vinha fazendo meu enxoval, porque eu trabalhava e eu comprava minhas coisas. Por minha mãe nunca ter tido nada, eu sempre quis ter as coisas. E eu trabalhava, eu já tinha comprado cama, guarda-roupa, fogão, micro-ondas, mas o quê? Coisas de cozinha. Eu ia comprando, todo mês eu comprava alguma coisa, sabe? E ajudava minha mãe na criação dos meus irmãos. A minha mãe já estava vivendo melhor também, porque depois da partida do meu pai, a minha mãe se reergueu. Eu acho que meu pai trazia uma maldição hereditária de todas as coisas ruins que ele fazia, então o mal vivia lá dentro de casa. E depois que ele partiu, as coisas mudaram, a vida mudou. Apesar da minha mãe ganhar a mesma coisa, como é que pode, né? Aí também tinha minha ajuda também, né, que eu trabalhava. Enfim. Aí eu e Claudinho, nós fomos morar juntos, nós não nos casamos, fomos morar juntos, porque eu estava grávida. Aí eu grávida ainda, foi quando as coisas... Nossa, eu grávida saí atrás da minha irmã. Vocês nem têm ideia. Aí... Gente, eu passei tantos anos de sofrimento com a minha irmã, tantos anos, porque aí minha irmã engravidou, quando minha irmã estava grávida, foi presa. Quando ela estava grávida ainda, o pai do neném morreu, né, porque fazia bobagem também, morreu. Eu ajudei ela a criar o meu sobrinho, quando ele nasceu e ela era muito maluca, o meu sobrinho ficava largado, então eu que ajudei a criar o meu sobrinho. Aí eu já tinha tido meu filho já tinha nascido, e a vida da minha irmã sempre essa, só piorando. Ela só subia os degraus do crime.
Ela só subia nível do crime. Ficou muito conhecida, muito conhecida. Aí ficou grávida de novo, teve outro filho, o pai do neném morreu de novo e eu ajudei também, que é a Jamile, é minha sobrinha, essa que teve neném agora, que ficou aqui em casa. Ajudei também na criação dela. E quando eles eram... Aí eu fiquei grávida, eu tinha 28 anos, eu fiquei grávida da Isabelle. Quando eu fiquei grávida da Isabelle, quando eu ganhei a Isabelle no meu resguardo, eu recebi a notícia que tinham matado minha irmã. Eu estava de resguardo da Isabelle. É por isso que eu falei aquela vez que Isabelle é a luz da minha vida, que ela veio no momento pior da minha vida. Porque, independente da minha irmã viver a vida que ela estava vivendo, eu continuava amando a minha irmã. E eu vivia atrás dela em todos os cantos, gente. Todos os cantos que você imaginar. Ela ia lá para casa. Chegava lá em casa suja, acabada. Eu falava, vai tomar um banhozinho. Botava ela para tomar banho. Isso ela já com 20 e poucos anos. Claudinho não gostava, mas ele aceitava. Ele não gostava. Ele falou assim, aceito porque é sua irmã, mas eu não gosto. É contra a minha vontade. Aceito porque é sua irmã. Ela falava, vai tomar um banhozinho, você tá suja. Às vezes ela tá fedendo. Chegava com uma fome lá em casa. Eu fazia sempre uma comida que ela gostava muito de comer dobradinha. É uma coisa que eu quase não faço, porque é fazer lembrar dela. Ela era linda. Ela era linda, linda. Ela era morena. Ela era diferente de mim totalmente. Ela era linda demais, linda. Aí eu cuidava dela, aí eu fazia o cabelo dela, arrumava ela, comprava sandália, que ela chegava lá cedo, falava, vamos comprar uma sandália, comprava uma sandália para ela, porque esse mundo, né, só leva o dinheiro. Aí cuidava dela, falava, fica aqui uns dias, porque eu tinha a ilusão de que quando ela estava na minha casa, ela estava sóbria, sabe? E ela, quando estava comigo, eu ficava olhando para ela assim, eu nem acreditava que ela era a pessoa que ela era, que ela era tão amorosa. Não dava nem para... Abaixava a cabeça para mim, para tudo. Ela abaixava a cabeça para mim, para tudo. Eu podia falar o que fosse. Ela nunca levantou a voz para mim. Não levantava a voz para mim. Tá? Baixava a cabeça para tudo que eu falava. Só não seguia os meus conselhos, né? Então, não adiantava muito. Mas ela me amava. Eu sei que ela me amava. Aí passou. Aí eu estava de resguardo quando tudo aconteceu. Da Isabelle. Enfim. Nessa época eu tinha uma pensão. Eu estava abrindo meu restaurante. Porque eu tinha uma pensão. Quando eu tinha uma pensão nessa época aí, eu estava abrindo meu restaurante, sabe? Que era um sonho que eu tinha de abrir o meu restaurante. E foi um momento muito difícil. Foi o momento do nascimento da minha filha, abertura do meu restaurante e assassinato da minha irmã. Foi um momento... Gente, era tanto sentimento ao mesmo tempo. Tanto sentimento, eu tinha que ser tão forte, tão forte. Porque eu tinha que cuidar dos meus filhos, tinha que cuidar dos meus 2 sobrinhos, que não tinha nem pai nem mãe. E era muito difícil, muito difícil. Claudinho sempre do meu lado, sempre muito parceiro. Passou essa parte. Aí as coisas foram passando. Abri meu restaurante. Gente, sabe aquele negócio da casa que eu falei com vocês ontem? Sobre fazer benfeitorias na casa que você mora, mesmo que seja aluguel, tudo para o seu bem-estar. Então, assim eu fiz lá no meu negócio. Eu tinha uma pensãozinha que era um bar e pensão, que era do meu sogro. Na verdade, meu sogro tinha um bar. O meu sogro, gente, só para falar aquela coisa que a gente carrega nas costas, aquele estigma de quem você é, ou filha de quem você é, o meu sogro é policial. Quando eu comecei a namorar o meu marido, todo mundo lá era contra ele me namorar e casar comigo, mesmo eu estando grávida. Ele era contra.
por conta de quem eu era filha, porque ele conhecia a história, né? E olha que meu pai já estava morto. E ele era contra, não queria que Claudinho ficasse comigo de jeito nenhum. 3 anos depois, não me apoiou em nada. Não me apoiou em uma bala, em nada. A minha sogra não, minha sogra sempre me apoiou, minha sogra e minha cunhada. Sempre. E os dois eram separados, minha sogra do meu sogro. 3 anos depois, o meu filho já tinha 3 anos, o meu sogro uma vez me ligou. Eu tinha telefone nessa época lá em casa, tá vendo só? Daquela menina pobre que dormia no chão e comia resto de comida dos outros. Já tinha até telefone em casa nessa época. A vida, né, vai mudando, né? Graças a Deus. A gente vai orando, vai trabalhando mesmo. Já tinha também concluído tudo, meus estudos. Fui realizando sonhos. E sempre trabalhando, tá, gente? Muito. Claudinho sempre foi muito trabalhador. E eu, nessa época, eu trabalhava de faxineira, tá? Quando eu casei. E depois, mais pra frente, eu trabalhava de faxineira. Trabalhava em casa de família. E meu dinheiro rendia, eu fazia muita coisa. Minhas amigas tinham maior vergonha, eu não tinha, não. Tinha, não. Eu queria trabalhar e fazer meu dinheiro. Eu sempre gostei de cuidar de casa. Eu preferia trabalhar de casa de família que trabalhar em loja. Ficava em pé o dia inteiro, ganhar comissão. Vendeu, ganhou. Não vendeu, não ganha nada. Casa de família, eu fazia meu trabalho bem feito. Eu trabalhava em 3 casas. E eu ganhava melhor que elas, que trabalhavam toda arrumadinha, bonitinha em loja. Enfim. Aí, o meu sogro, 3 anos depois de sair, me ligou, falou que queria marcar um almoço, que ele queria conversar comigo. Aí, fiz um almoço. Eu sempre recebi ele bem, que às vezes ele aparecia lá em casa para ver o Gustavo, mas a gente mal conversava, recebi ele bem. Ele foi lá no dia desse almoço. Aí a gente acabou de almoçar, ele me chamou para tomar um cafezinho e falou, vamos conversar nós dois. Ele me pediu perdão. Ele falou, eu queria te pedir perdão por não ter... E meu sogro era um cara mais durão, tá? O policial sabe como é que é, né? Ele falou, eu quero te pedir perdão por não ter apoiado você e Claudinho no momento que vocês mais precisaram, que foi quando você ficou grávida. Eu quero falar que você, de longe, lembra o que seu pai foi. Você não tem nada a ver com seu pai. Eu fui muito injusto com você de comparar, de achar que meu filho estava se metendo numa furada. Você é uma excelente mulher, excelente mãe, você é muito guerreira. Muito guerreira. A partir desse dia, nós viramos amigos. Ele gostava de jogar baralho. Claudinho saía para trabalhar, ele ia lá para casa, a gente jogava baralho a tarde toda. Às vezes, quando a gente chegava ao trabalho, a gente estava jogando baralho ainda. Ele me ligava e falou, Sandra, vai sair hoje? Eu falava, não. Ele falou assim, então eu vou para aí para a gente jogar um buraquinho, que a gente jogava buraco. Falava, tá bom, vem que eu vou fazer um cafezinho pra gente. Aí fazia um café, a gente jogava buraco a tarde inteira, quando eu estava em casa, né? E foi uma amizade bem bacana que eu tinha uma liberdade muito grande com ele, de amizade mesmo, sabe? Aí ele ficou doente, ele era diabético e faleceu também. A minha sogra foi um anjo na minha vida. Durante toda a trajetória da minha vida, desde o momento de Claudinha até o momento da morte dela, minha sogra foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Minha sogra... Só tenho coisas boas para falar dela. Minha cunhada é outro anjo que eu tenho. Graças a Deus, minha cunhada está aqui comigo hoje. Viva, né? Não está aqui presente agora. Minha cunhada é outro anjo que Deus colocou. Gente, Deus sempre colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Sempre colocou pessoas boas no meu caminho. Eu quero falar que essa questão do meu sogro é que a gente, às vezes, você briga, esbraveja para provar algo que você é. Você não precisa fazer isso. O tempo se encarrega de provar as coisas. O tempo se encarrega. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o Senhor da razão. O tempo não mente. Ele se encarrega de mostrar quem você é. Não se esbraveja, não. Você está passando por alguma situação que te calúnia ou algo do tipo. Não, nem. Deixa. Deixa que a verdade aparece, tá? O vídeo já está ficando muito longo, gente. Vai fazer 50 minutos. E eu ainda tenho uma partezinha para contar. Enfim. Aí, abrimos o nosso tão sonhado restaurante. Quando eu estava falando da questão de construção, né? De você investir. Eu tinha um barzinho, era bar, que era do meu sogro, e comecei a vender comida. Aí, eu olhei um galpão, era um galpão que estava fechado há muito tempo, muito tempo. Eu falei, aqui dava um bom restaurante. Aí, eu entrei em contato com o dono, que nem morava lá. Ele falou assim, não tem intenção de alugar, não. Eu falei, poxa,
Aí falei, conversei, consegui convencer ele a alugar para mim. Ela era uma dona. Ela alugou para mim. Quando eu entrei lá, era um galpão vazio, tinha nada. Falei, meu Deus, não tem nada aqui. Aí eu construí cozinha, banheiro, um quartinho, porque a Isabelle era neném, para poder deixar a Isabelle. Construí um balcão, mesas. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com que dinheiro, Alessandra? Você tinha dinheiro? Eu não tinha R$1. Mas eu tinha amigos. Não tinha R$1, mas eu tinha amigos. Minha comadre me ajudou, meu compadre me ajudou, não sei quem me ajudou. Gente, eu fui fazendo dívida, tá? Fui fazendo dívida. Todo mundo me ajudou, cartão de crédito, de um cartão de crédito do outro. Eu falei, olha só, eu trabalho e eu vou pagar com o meu trabalho. Porque eu confiava no meu trabalho. Montei um pequeno restaurante self-service, lá em Santa Isabel. Era Belly Good o nome do restaurante. Aí o restaurante foi um sucesso, sucesso, gente. O restaurante começou assim já, ó. Se eu fazia 5 quilos de arroz hoje, eu vendia. Amanhã eu fazia 10, vendia. Depois eu fazia 15, vendia. O negócio foi só subindo. Era muito trabalho, eu contratando pessoas para trabalhar. Aí a gente era só almoço. Aí a gente passou a fazer a parte da noite. Claudinho fez curso de pizzaiolo e passamos a trabalhar à noite com a pizzaria. Que até hoje a pizza Belly Gucci era referência lá. Que ninguém encontra outra igual. Que Claudinho é um pizzaiolo, meu Deus. Só fazia pra gente, nunca mais fez pra fora não. Só fazia lá pra nossa pizzaria. Nossa Senhora. Gente, eu fui tão abençoada ali. Tão abençoado, eu trabalhava tanto, mas a gente precisa abrir os olhos com as coisas que acontecem. Porque eu fui trabalhando tanto, eu cheguei ao ponto de, entre o turno da manhã, do dia, turno da noite, mais motoboy e os extras de final de semana, ter 27 funcionários. Era muita gente, era muita gente. E era muito movimento, a prefeita ia almoçar lá. Era muito movimento. Na época a prefeita era Aparecida Panicé. Graça Matos, deputada, ia almoçar lá. Eu era cozinheira. Eu era cozinheira e tinha as minhas ajudantes. Só que o negócio cresceu tanto, ele chegou num estágio que eu não dei conta. Eu não dei conta porque minha filha era pequena. Isabelle estava com uns 3 anos já. E todo negócio tem seus problemas. E todo problema, você trabalha em casal, aí você discute. Eu estava discutindo demais com o Claudinho. E a gente nunca brigou. E eu estava discutindo demais com o Claudinho. No trabalho, coisas do trabalho. E, consequentemente, a gente era casado e acabava levando a discussão para dentro de casa. E aquilo ali estava virando frequente, sabe? Estava acontecendo com frequência. E o trabalho comendo solto. Aí, gente, e as pessoas de Niterói comer lá, São Gonçalo, as pessoas de fora comer lá, não era só o pessoal do bairro, não. E nem tinha rede social nessa época. É da época do Orkut. Aí, o negócio, eu comecei me virou uma chavinha, aí me virou uma chave que a minha família estava ficando meio bambambam, porque a gente estava discutindo muito, mas era discussão verbal, não tinha nada de agressão, nem palavrão, xingamento, era discussão de trabalho. E aquilo foi me cansando, ao ponto de eu falar assim, epa, eu falei assim, não tá certo isso não. Eu falei, isso não tá certo, às vezes a gente pensa que uma coisa é bênção, mas não é bênção, é armadilha. Que, gente, às vezes a gente é enganado. Tem coisas que você pensa que é bênção, mas não é bênção. Não é bênção. Porque se está destruindo a minha família, como é que é bênção? Eu falei, não, eu ia para a igreja. Eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero algo que destrua a minha família. Eu não quero algo que destrua a minha família. Aí eu sentei com a Cláudia para conversar e falei com ele, eu não quero mais. E o restaurante é assim. Assim. Eu falei, eu não quero mais. Não quero mais essa situação para mim. Eu não quero mais esse restaurante, não quero mais ver essa vida. Eu quero a minha família. Eu falei, minha família está em primeiro lugar. Nunca que o dinheiro... Eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. Eu falei, o dinheiro nunca vai estar em primeiro lugar na minha vida. Nunca. Eu falei, eu orei para ter a minha família. Eu não vou abrir mão da minha família por conta de dinheiro. Não vou. Eu falei, você vai ser... Porque ele sempre foi motorista.
Eu falei, você vai ser motorista de ônibus, eu volto a trabalhar em casa de família, eu vou vender alguma coisa, mas eu não quero. Eu falei, bati o pé junto, eu falei, eu não quero. Ele falou assim, vou arrumar um comprador. Amanhã. Eu falei, vou arrumar um comprador amanhã, vou botar a venda amanhã. Gente, eu vivi uma vida num padrão aqui e caí para um padrão daqui. Eu vivi uma vida onde eu dava comida para as pessoas, porque lá no restaurante eu dava comida para muita gente. Eu alimentei muitas famílias, não me arrependo nem um pouco. Alimentei muitas famílias das pessoas irem lá no final da tarde, os Tupperware, e eu colocar arroz, feijão, carne, salada, encher a sacola dos potes de comida, separadinho, e mandar levar. Tinha fila, gente, de gente lá pegando comida de tarde. Eu comecei a ter que fazer comida sobrando, porque às vezes faltava, vendia tudo, e eu ficava com pena quando a pessoa ia lá pedir comida e não tinha. Eu passei a fazer comida sobrando, porque eu sabia que no final da tarde ia lá o pessoal e eu não ia ter comida para dar. Então eu saí desse patamar para esse. Eu saí de um patamar onde eu dava comida para os outros, para um patamar onde faltava comida na minha casa. Passei uma luta, por quê? Alessandra, mas você não vendeu o restaurante? Vendi, só que eu não recebi. Eu tomei um golpe. Não recebi, tomei um golpe. E nós sempre fomos pacíficos, porque para receber aquele dinheiro, tinha que ser, assim, na marra, tinha que ser na briga. Não estou falando marra de maldade, não. Estou falando na briga, na discussão. Nós sempre fomos pacíficos, sabe? Aí, enfim, passou, para não dizer que eu não recebi, eu vendi por um valor X, eu não recebi 5% do que eu recebi. Quando eu digo não recebi, eu não cheguei a pegar 5% do valor que eu vendi para a pessoa. Foi um valor muito pequeno que eu peguei, que não deu para nada, nem para a gente abrir um negócio, assim, comprar uma carrocinha, que a gente pensou até nisso, não sobrou nem para isso. Enfim, a gente preferiu largar a mão disso do que arrumar um problema para a nossa vida maior, por conta do dinheiro. E aí foi a minha trajetória de vir morar em Itaboraí, que daí para frente vocês já conhecem. Vim morar em Itaboraí, a Isabelle estava com 5 anos, vim morar em Itaboraí, eles odiaram isso aqui, porque é roça, eles odiaram. Tive alguns problemas por conta disso, alguns problemas sérios dentro de casa com os filhos, por conta dessa mudança brusca. E vencemos novamente, superamos novamente. Claudinho foi trabalhar nessa firma que ele está, aí trabalhou numa outra firma, fez um curso na época para trabalhar em caminhão muque, aquele que pega as coisas assim. Fez também um curso de guindaste, foi trabalhar numa empresa lá no Rio. A empresa no Rio, quando está construindo aquele Boulevard Olímpico, aí teve aquela coisa toda da Lava Jato, a empresa dele que ele trabalhava estava envolvida, aí foi todo mundo mandado embora, e ele entrou nessa empresa que ele está hoje, que é a Eletron X, que a Eletron X é da filha da minha comadre. A Eletron X é uma empresa que mexe com hemodinâmica, máquina hospitalar que faz cateterismo, né? E mamógrafo, essas coisas assim. Claudinho fez um curso técnico e eu quero falar para vocês isso. Não tem idade para você começar, tá? Não tem idade para vocês começarem a sonhar, a ter uma nova profissão. Isso Claudinho já veio fazer o quê? Tem uns 8 anos, eu acho. 7 anos. Claudinho veio fazer um curso técnico e trabalha até hoje lá. É um bom emprego. E a gente superou toda aquela situação que a gente viveu, recomeçamos de novo. Tem 7 anos que eu recomecei a minha vida. E a idade não é empecilho não, tá, gente? A gente sempre pode recomeçar, independente da idade que você está. O problema que você estiver vivendo, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de nada na sua vida. Não tenha medo do olhar do outro. Não tenha medo de julgamento, independente do que você vai fazer, desde que seja coisa honesta e lícita, não tenha medo, gente. Vá em frente. Vá atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos.
essa história que eu conto para vocês de antes do canal, né? Aí daí pra frente fui trabalhar de cabeleireira, né? Tive uma barraca de pastel e aí entrou a pandemia, aí eu comecei a fazer os vídeos pro canal. Até então era o restaurante, aquelas coisas todas que eu acabei de contar para vocês. Aí quando eu vim para Itaboraí eu trabalhava de cabeleireira. Aí depois disso, aqui era muito longe para atender meus clientes e ficou complicado. Aí eu comprei uma carrocinha, fiz uma barraca de pastel, fui vender pastel na rua. Depois eu fui vender... antes disso, quando nós viemos para Itaboraí, nós fomos vender planta na feira. Vivi um ano vendendo planta na feira. Saí de dona de restaurante para feirante. Fui vender planta na feira de Itaboraí. E vendia pelo Facebook. Eu postava minhas plantas no Facebook, as pessoas pediam, eu saía com meu carro lotado de planta para entregar em São Gonçalo, Niterói. Lotado de planta. Às vezes Cláudia nem podia ir comigo porque o carro tinha muita planta. Aí depois disso fui vender planta na feira. Aí aí Cláudia arrumou um emprego. Aí eu não consegui mais ir para a feira sozinha porque a carrocinha era muito grande, eu não conseguia carregar aquele peso todo. E eu não sabia dirigir a carrocinha, depois eu tive que aprender. Aí dirigi o carro, né, com a carrocinha atrás. Aí depois dessa carrocinha eu fiz uma barraca de pastel e fui vender pastel na rua à noite. E Claudinho já trabalhava nessa firma que ele está hoje. Fui vender pastel na rua à noite. E porque a gente pagava a prestação de aluguel, a prestação da casa, e a gente tinha que arrumar dinheiro para isso. E aí entrou a pandemia, não podia mais vender pastel na rua. Aí eu comecei a filmar as minhas plantas e começou o canal. Tá vendo a história aí? Ó? Começou o canal, gente. Eu já tinha um canal antes, foi quando eu comecei a postar mais com frequência. Na verdade, antes da pandemia, eu já postava antes da pandemia. Bem antes da pandemia. Só que quando eu peguei frequência para postar mesmo com frequência, foi na pandemia, porque eu ficava em casa, né? Mas antes da pandemia, se vocês verem os vídeos mais antigos aí, tem como vocês verem a vídeo aí. Vocês colocam aí no meu canal e coloca vídeos. Você clica em cima de vídeo, aí tá lá, aparece mais recente, você bota mais antigo. Você vai ver o meu primeiro vídeo aí que eu postei, em que ano foi e o que vídeo horroroso foi. É mal feito, né, gente? É isso aí mesmo. Então é isso. Tá contada essa parte da história, colocando os pingos nos is e passado a limpo. E foi tudo isso que eu passei que me fez ser quem eu sou hoje. Sou uma pessoa que eu não tenho amargura, não tenho mágoa, não tenho tristeza. Quando eu falo assim, traz a tristeza, vem, né, pela perda da minha irmã, mas da fome que eu passei, das dificuldades que eu passei, essas coisas aí, não tenho não. Eu superei, tá tudo superado, ficou tudo lá atrás. Tô contando pra vocês, só pra vocês me conhecerem, pra ver que eu não tenho dinheiro, não venho de berço de ouro, tenho cara de rica. Ai, quem sabe é a cara pro futuro. E por isso que eu falo pra vocês, gente, que sempre que eu gosto do simples. E eu almejo o simples, eu quero viver o simples, eu quero ser feliz com o simples. Isso aqui, gente, natureza. Isso aqui me faz feliz. Isso aqui me faz feliz. Agora só tem uma coisa que eu não abro mão. É da minha família. Por nada nesse mundo, gente. Se um dia o canal possa estar com 1 milhão de inscritos, se a consistência do canal, a constância dos vídeos estiver afetando minha família, eu acabo com o canal. A minha família está em primeiro lugar na minha vida, porque a minha família é projeto de Deus. É um projeto que eu tenho desde criança, que eu pedi a Deus. E ela sempre vai estar em primeiro lugar. Sempre vai estar em primeiro lugar. Em tudo na minha vida, a minha família está em primeiro lugar. Como eu sou grata a Deus, a família que eu tenho, Senhor. Como eu sou grata a Deus, a família que eu tenho. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Nossa. Gratidão. Não sei a quem vai interessar assistir esse vídeo. Não sei nem se vocês queriam assistir esse tipo de vídeo, mas você que chegou até aqui, muito obrigada.